Mais uma vez estamos aqui, a paz do Senhor para todos, meus irmãos. A lição 9 que vamos estudar hoje, muito parecida com a lição 7, se não me engano, que falava sobre as oposições, né? E aqui estava muito mais presente esses ataques contra a obra de Deus. Ali era uma obra de Deus. Estamos aqui em Judá, viemos do centro da Babilônia, lá estamos em Judá. O muro está sendo construído, né? Mas aqueles samaritanos e outros povos se juntaram para fazer oposições, né? Fazendo com que ficasse difícil para o trabalho do Senhor. O texto áureo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Verdade prática diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. O texto bíblico básico diz em Neemias, capítulo 4, versículo de 8 a 20. E 1 João 4,4. 1 João 5,5. O texto fala sobre essa questão desses ataques, dessas ameaças que os samaritanos e aqueles povos estavam fazendo contra a obra de Deus. O primeiro ponto da lição diz: qual a procedência destes ataques? A procedência é maligna, né? A Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques, que é o inimigo das nossas almas. Porque hoje temos uma ideia que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as obras espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Porque hoje, diferentemente daquela época, ali era uma proteção assim, na base da arma mesmo. Então Neemias aconselhou que o povo, metade do jovem ficasse trabalhando e metade ficasse ligado com armas, com lanças, com equipamento de luta, de briga mesmo, para que se tivesse proteção contra os inimigos, já que houve ameaça, já que houve mentira, já que houve calúnia, esses ataques do inimigo, que faz com que a gente possa parar, e a gente não vai parar, porque maior é aquele que está conosco que aquele que está no mundo. 1 João 4,4, que é do texto. Então, foi o que Neemias fez esse tipo de trabalho. A estratégia do líder é fazer com que a obra continue, mas isso tem que ter a sabedoria de Deus. Então ele disse: olha, vocês vão ficar trabalhando com arma, tá certo? Cingindo nos lombos a arma aqui, né? Para que pudesse se proteger-se na hora do ataque. Ele tinha uma corneta na mão, alguém tinha a corneta na mão, e se tivesse uma dificuldade de ajuntamento para uma batalha maior, ele tocava e ele se juntava naqueles grupos ali e fazia com que aquele povo brigasse com os inimigos que avançassem. Mas era só ameaça, porque nós devemos estar sempre preparados. O que a gente aprende com essa lição, na parte de Neemias ali, aquela estratégia de Neemias, de estar com a arma na mão, é que a gente tem que estar preparado, né? Com a palavra, com a oração, né? Com a fé, né? Aqueles Efésios 6,10, que diz assim: não demais, irmãos meus, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Então a gente tem que estar preparado com a couraça da justiça, o calçado da preparação do evangelho, que Efésios 6 para frente, de 10 para frente, tem essas armas espirituais que podemos utilizar. Aí ele diz: resistir no dia mal, tendo feito tudo isso, ficar firme. Efésios 6,13. Então, o primeiro ponto fala sobre quem é a origem desses ataques. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé, porque a gente tem que acreditar em Deus. O que Deus prometeu para nós, Deus vai cumprir, e a obra é de Deus, não é do homem. Tá vendo? Segundo ponto diz: o inimigo procura atingir a nossa fé, porque quem vence o mundo é a nossa fé. Tá certo? O ataque foi escárnio, né? O ataque foi, e às vezes acontece conosco também, o inimigo usa contra nós os boatos, né? Boato não é verdade, a mentira chama a nossa atenção para a imensidade de tarefa. Diz: olha, está muito grande esse trabalho, não vai dar tempo não, olha, não vou dar para fazer não. Mas a gente tem que confiar em Deus, aquele que prometeu também é fiel para fazer cumprir. Então, o inimigo também ataca com astúcia,
né? Fazendo astúcia, os samaritanos convidaram os judeus para junto a congregarem nas aldeias, para fazer uma emboscada e pegar Neemias ou aqueles que fossem para a informação dele. O inimigo usa a arma de ameaça, ameaçando que vai atacar, para fazer medo, para criar medo, né? Mas 2 Timóteo capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Deus não nos deu o espírito de temor e de covardia, mas de amor e de moderação no Espírito Santo. Terceiro ponto diz: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? É estar dentro da vontade de Deus. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Está na vontade de Deus. Nós vamos vencer o inimigo e todos aqueles que atacam a obra de Deus se a gente tiver certeza que estamos na vontade de Deus. E a vontade de Deus, em primeiro lugar, é a santificação que a gente estudou. O Deus do céu é o que nos fará prosperar. Neemias 2:20. Neemias sabia o que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. E esta é a certeza que guarda de precipitações. Provérbio 29:20. Os judeus venceram pela oração. Sem oração não faz obra nenhuma. Eu já disse isso. Não se vence sem oração. Oração. Dizia um pregador assim: antes de pregar, no mínimo, ele orava 1 hora antes. E na hora da mensagem, ainda mandava pessoas orar por ele. Devemos também orar. 1 Tessalonicenses 5:17. Mas orar sem cessar, né? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que a igreja orava, perseverava na oração. Quer dizer, não é orar uma vez só, não. Jesus orou 3 vezes, né? 3 vezes Jesus orou. Paulo orou 3 vezes, né? E aqui a recomendação é orar sem cessar, sem cessar. Jesus deixou o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverar na oração, usando por isso uma parábola, Lucas 18:1, tá certo? E a gente sabe que é necessário estar em contato com Deus. Sem contato com Deus não vencemos nada. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que venha. Isaías 62:8. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Mateus 26:44. E Paulo também orou 3 vezes até que Deus respondeu. 2 Coríntios 12:8 e 9. Elias orou 7 vezes para que chovesse novamente. Tá certo? E os discípulos perseveraram na oração. A gente persevera na oração. Não desistir de orar. Até que o fogo caiu. Atos 1:14. E capítulo 2, de 1 a 4. Tá certo? A lição traz uma lição, tá um exemplo para nós. Em primeiro lugar, a estratégia, né? Dividir os grupos de pessoas prontas para brigar na obra, determinada, né? Preparadas na oração, no jejum, na palavra, com a vida, não é? Com armas espirituais que fala sobre a vida do crente, que é a arma da justiça, andar justo diante de Deus. Então, Efésios 6:10 dá essa recomendação, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dá essa recomendação sobre essas armas espirituais, que tem que estar em evidência na nossa vida. Sem isso, não podemos fazer a obra do Senhor. Mas a obra do Senhor é feita, em primeiro lugar, com confiança. Em segundo lugar, com as armas espirituais. Em terceiro lugar, determinado. Quarto lugar, sabendo em quem tem crido. Deus abençoe você. Esteja na escola dominical. Este é meu canal. Mas você vai participar da escola dominical domingo. E se Deus quiser, né, estaremos lá para a honra e glória do nome de Jesus. E Deus abençoe a todos.